Olá, pessoal, boa noite a todos. Já estamos com 20 pessoas online. Boa noite, eu sou a Lari, estou aqui hoje para apresentar esse webinar sobre iluminação residencial com a nossa convidada Silvia Bigoni, que já está aqui comigo. Boa noite, Sil. Boa noite, Lari. Boa noite a todos. Bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, vou começar aqui a primeira apresentação. Temos muitas novidades para vocês hoje, gente, um conteúdo extremamente rico, preparado com muito carinho, que deu bastante trabalho, tá incrível e imperdível esse webinar. Se vocês quiserem, todo mundo dando boa noite aqui no chat, se vocês puderem, por favor, responder se vocês nos escutam e nos veem bem, eu agradeço. Enquanto isso, eu vou começar. Bom, apresentando um pouquinho a Ledvance para todos vocês que já nos acompanham, é uma multinacional presente em mais de 140 países. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre as nossas soluções e sobre os nossos produtos de iluminação, esse é um excelente webinar para isso. Tenho certeza que a Silvia vai passar tudo isso para vocês com muita riqueza de detalhes, mas caso vocês procurem outros produtos que a gente não falar aqui hoje, vocês podem buscar aqui nesses 4 canais que a gente mostra na Ledvance. Então, a gente tem o nosso site, ledvance.com.br, que vocês podem acessar e ver o nosso catálogo, fazer download de materiais. Nós temos o nosso perfil no YouTube, uma playlist, Ledvance Brasil, dentro do Ledvance Global. Lá vocês podem encontrar todo um conteúdo também com os nossos vídeos de instalação de luminária, como fazer e outros conteúdos. E nossas mídias sociais, Facebook e Instagram. O nosso Facebook é o Ledvance Brasil e o nosso Instagram é o Ledvance BR. Lá vocês também têm um contato direto com a gente pelo chat, podem mandar as dúvidas e podem acessar todos os conteúdos que nós compartilhamos com vocês. A ferramenta que a gente está usando aqui hoje, muitos de vocês já conhecem, é o Webinar Jam, é bem tranquilo de acessar. Vocês têm acesso a um chat aqui do lado, que vocês podem mandar as perguntas, que nós iremos responder no final. Eu vou ler todas elas para a Silvia. E no final, a gente também vai compartilhar com vocês um link, que é uma pesquisa de satisfação, bem rapidinha, são só 3 perguntas, para a gente saber se vocês gostaram do webinar de hoje ou não, para vocês darem algumas dicas e sugestões para a gente, e também para vocês participarem de um sorteio de uma luminária da Ledvance. Então, quem quiser participar, fique até o final, que a gente tem esse link que a gente vai disponibilizar aqui para vocês no chat, para vocês participarem tanto da pesquisa quanto do nosso sorteio. A nossa apresentação aqui no Webinar Jam, ela é interativa. Então, em alguns momentos, a Silvia vai comentar com vocês que ela está disponibilizando uma pesquisinha aqui, uma pergunta breve no chat, que vocês podem votar na alternativa que vocês acham que é a correta. É só para a gente deixar a nossa apresentação mais dinâmica. Todas as respostas são anônimas, então vocês não vão ser identificados e vocês podem votar para deixar o nosso conteúdo aqui mais dinâmico e mais interativo, tá bom? Fiquem à vontade, vocês vão selecionar qual é a opção que vocês acham correta e clicar em votar, tá bom? Tem que clicar em votar para fazer o upload do seu voto. O webinar de hoje, gente, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, ele é modular. Então, serão 2 dias de conteúdo para vocês. Então, hoje no dia 14 e de novo no dia 21. O conteúdo é complementar. Então, hoje nós teremos uma primeira parte e no dia 21 nós teremos a segunda parte para concluir aí o nosso assunto sobre iluminação residencial. É um conteúdo tão rico que a gente teve que dividir em 2 dias, porque senão ia ser um webinar de 4 horas aqui, né, Sil? Então, a gente dividiu em 2 dias, de 1h30. Aqui a gente tem todos os tópicos que nós falaremos em cada um dos dias, e os 2 dias a Silvia Bigoni é a nossa convidada para fazer essa apresentação. Bom, então, apresentando um pouquinho a Silvia para vocês, Silvia é arquiteta urbanista, formada pela Universidade do Brás Cubas, também doutora e mestre na área de tecnologia da arquitetura pela USP, formada também em administração de marketing pela FGV, docente dos cursos de pós-graduação em Master em Arquitetura e Lighting, Master em Iluminação e Práticas Projetuais em Arquitetura e Master em Light Design pelo IPOC. Também é docente dos cursos de pós-graduação de Lighting Designer pela Belas Artes. Também é docente convidada do curso de pós-graduação Lato Sensu Arquitetura Comercial e Visual Merchandising da FMU. Também é coordenadora da Comissão de Estudos Acadêmicos da ASBAI. Atua como consultora no segmento de iluminação e já atuou como projetista de iluminação nos projetos das mais diversas áreas. Então, residencial, comercial, industrial e até de eficiência energética.
E uma curiosidade aqui é que a Silvia trabalhou com a gente lá na época de Awesome durante 10 anos na área de marketing de produto e também comercial. Então, esse webinar é mais do que especial para a gente, porque a Silvia é uma amiga de longa data, né? Fez parte da nossa história. Então, é com muito prazer que eu te dou as boas-vindas, Sil. Boas, muito obrigada, Lari, obrigada, agradeço muito a Ledvance pelo convite, realmente isso me faz lembrar da minha época dentro da OSA, pós-OSA, onde eu fui convidada a estruturar uma série de cursos, e parte, né, desse curso a gente transformou num webinar, e é exatamente essas informações que a gente tem agora o prazer de passar para os participantes. Eu agradeço muito, porque é uma experiência, né, de poder novamente estar com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. O meu primeiro curso de iluminação eu fiz com você, Silvia, nunca vou esquecer. Nossa, Lari, então já faz um bom tempo. Que bacana, fico feliz. Não me recordava, peço desculpas. Imagina, que isso, muito bem. Bom, gente, então temos mais pessoas chegando aqui, não vamos nos prolongar, já vamos iniciar, mas antes eu tenho mais um comunicado que eu queria apresentar para vocês, o Hugo Nietzsche, que também vai fazer uma participação especial aqui hoje no final desse webinar. O Hugo, que também é arquiteto e lighting designer aqui e diretor da NTZ Iluminação. O Hugo vai lançar uma campanha no final desse webinar. Então, a Silvia vai falar um pouquinho sobre as dicas de home office, né, as soluções da Ledvance para como iluminar um espaço de trabalho em casa e tudo mais. É um assunto que está muito em alta, uma vez que a pandemia fez todo mundo trabalhar em casa, né, de home office, e aí a gente começou a perceber as necessidades de uma luz, né, ideal dentro do nosso espaço de trabalho em casa. Então, fazendo todo esse link, no final dessa apresentação de hoje, o Hugo vai entrar, eu vou dar um spoiler aqui já, para lançar uma campanha em que ele vai presentear 5 pessoas, 5 seguidores, em que ele vai presentear com um projeto de iluminação de home office e a Ledvance com os produtos. Então, fiquem por aí. Hugo, você está por aqui com a gente? Quer dar um oizinho? Fala, galera, boa noite. Que prazer ouvir novamente um webinar da Ledvance, sobretudo com uma profissional tão incrível que é a Silvia, que eu admiro tanto e já aprendi algumas vezes assistindo webinars e palestras dela. Não tive o prazer ainda de ser aluno, mas né, como se fosse um aluno por um breve período de tempo, que é o que vocês vão ter oportunidade agora. Eu aprendi ao longo da minha carreira que estudar é o melhor caminho para você ter bons resultados. Então, para quem estiver aqui agora, a minha sugestão é que pegue uma caneta e um papel já para anotar tudo que a Silvia falar, porque informação de qualidade é o que mais importa para a sua carreira, além de experimentação. E se eu fosse vocês, eu ficava até o final, porque vocês não perdem por esperar como eu vou explicar esse spoiler que a Larissa já falou. Tá bom? Muito bem. Bom webinar a todos. Eu vou ficar atento aqui se vocês prestarem atenção também. Até mais. Obrigada, Hugo. Até mais. Bom, então, gente, se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, se vocês tiverem algum comentário que vocês gostariam de compartilhar com a gente, usem o chat, fiquem atentos nas perguntas quando a Silvia comentar, que a gente vai disponibilizar aqui. E bom webinar a todos. É com você, Silvia. Muito obrigada. Bom, boa noite novamente. Então, vamos dar início. Como eu comentei, parte desse webinar eu estruturei há muitos anos atrás e a gente, é claro, fez uma série de alterações para trazer isso mais para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Esquematizamos, dividimos isso em 2 dias, mas com bastante cuidado e com delicadeza para conseguir trazer o máximo de informações possíveis. Então, esse material, principalmente o e-book, depois vai ficar disponível para vocês, mas eu também tento trazer, como o próprio Hugo falou, um pouco da minha experiência profissional, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em iluminação, tanto interna quanto externa, a gente fala principalmente da importância da luz, porque ela influencia, né, o dia a dia das pessoas, e ela tem uma resposta emocional muito grande para essas pessoas e para os espaços que essas pessoas utilizam. Então,
é muito comum, quando a gente fala de projetar, as pessoas automaticamente achar que o projeto de iluminação é uma distribuição de fontes de luminárias. E não é exatamente isso, né? A gente precisa entender sempre de que a escolha das luminárias é algo que vem posterior. A gente, primeiramente, precisa entender quais são as necessidades desses ocupantes, quais são as necessidades físicas e visuais, estilo de vida, faixa etária, o quanto o cliente está disposto também a investir nesse projeto e principalmente, né, para que esse projeto se torne uma realidade. Então, é muito mais do que simplesmente sair lançando luminárias, a gente precisa entender que iluminar casas, iluminar apartamentos, envolve realmente a compreensão de absolutamente tudo. A gente precisa entender a rotina do nosso cliente, os anseios, as expectativas que são imensas. A maioria dos clientes são pessoas que têm pouco conhecimento da área, então são leigos. A gente precisa interpretar as informações que chegam até nós, por isso que eu falo que sempre um bom briefing, né, um bom bate-papo vai nos trazer informações preciosas, para que depois aí sim a gente possa iniciar esse processo do conceito, né, e gradativamente ir criando esse processo, primeiro uma imagem mental, e depois a gente vai, né, criando um primeiro estudo, analisando cada ambiente, entendendo para quem a gente está iluminando, quem, né, que tipo de sistema nós vamos utilizar, como nós vamos utilizar. Então, são perguntas importantes para criar um bom projeto de iluminação, porque esse projeto vai realmente transformar o ambiente. E quando a gente fala de luz, a gente está falando também da sombra. Não existe um bom projeto de iluminação se não houver sombras. Então, é uma relação que a gente precisa tratar de luz e também de sombras, ok? Cada ambiente, ele vai requerer diferentes tipos de iluminação. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um ambiente de tarefa, que de alguma forma nós vamos usar por um período maior de tempo, eu necessito, né, de uma quantidade maior de luz, eu preciso entender se esse espaço ele vai precisar ter uma luz mais funcional, mais estimulante, ou uma luz mais relaxante, né? Normalmente, aqueles espaços onde tem tarefas, atividades acontecendo, eu tenho sempre a tendência a buscar sistemas com uma luz mais funcional, mas principalmente uma luz que gere estímulo. Não pode ser uma luz monótona, então, normalmente, esse tipo de espaço, a gente acaba tratando parte com uma iluminação mais difusa, uma luz mais homogênea, e também um pouco de luz direcional, para exatamente não criar uma grande monotonia, né? Então, isso é uma requisição, né, bastante importante quando falamos de espaços voltados a atividades. Então, algum tipo de tarefa ali vai ser desenvolvida, né? Já quando a gente fala em espaços de lazer, né, e dentro do espaço residencial, a gente se depara com muitos desses ambientes, a gente acaba criando uma iluminação muito mais relaxante, uma iluminação mais confortável. Nós vamos perceber que essa luz com uma aparência de cor mais quente nos remete aos nossos ancestrais, né? Então, nós estamos falando do fogo, da luz depois, né? Ali da vela, e isso a gente vai tratando hoje com as novas fontes artificiais. No passado, com as incandescentes, depois com as halógenas, e hoje com a tecnologia do LED, que tanto pode nos dar essa luz mais aconchegante, como também pode nos remeter a uma luz mais estimulante. Por isso que é muito importante a gente conhecer esse universo, né, e o que
a LEDVance tem para oferecer para o mercado, para que a gente possa ter segurança nas nossas escolhas, ok? E a gente sempre vai ter que adotar algumas considerações para que esse projeto atenda àquelas expectativas, aquelas necessidades que eu comentei anteriormente. Então, primeiramente, a gente vai entender de que toda a iluminação, todo um bom projeto de iluminação, ele está sempre acomodado em cima de um tripé, onde a gente fala da performance visual, onde a gente precisa definir alguns critérios, por exemplo, os critérios da quantidade de luz dentro desse ambiente, então das iluminâncias em lux. Também temos que definir o controle de ofuscamento, então é um espaço onde as pessoas precisam poder sentar e se sentir extremamente confortáveis, sem nenhuma luz ali entrando no campo visual, ou nenhuma luz entrando, por exemplo, numa superfície mais especular, por exemplo, uma TV, que vai desabilitar essa pessoa a enxergar ali o programa que ela tanto gosta de assistir. Tá? Uma outra questão é o conforto visual, como a luz é distribuída dentro desse espaço, quais são as características dessa luz em termos de qualidade de luz. Então, o índice de reprodução de cor é uma outra avaliação importante da gente definir, como também a questão da ambiência visual, né, que vai nos levar a definir que modelagem de luz é pretendida dentro de cada ambiente, também, né, como essa luz vai se comportar e também qual vai ser a aparência de cor. Então, esse tripé é um tripé muito importante para o nosso dia a dia projetual. Mas isso tudo não vai fazer sentido se a gente não entender o que o nosso cliente quer. Quem é esse cliente? Né? O que ele tem, nos traz como grupo de usuários. Então, a gente ter todas as informações vai nos servir para, principalmente, determinar, né, a diversidade, por exemplo, de iluminâncias, determinar, por exemplo, se eu preciso elevar essa iluminância porque eu tenho dentro do grupo, né, dessa residência, pessoas numa faixa etária mais elevada, que já necessitam de uma quantidade maior de luz para desempenhar determinadas atividades, né? Sendo que pessoas mais jovens, com menor iluminância, já, né, conseguem desempenhar a mesma tarefa. A gente precisa sempre, então, ter todos esses fatores, por isso que um programinha de necessidades, no momento de projetar, ele é extremamente importante para nós, né? Então, são aquelas etapas que nós devemos sempre cumprir para poder, né, chegar na melhor solução e aí sim no melhor projeto, né? Então, um cliente feliz com o projeto é aquele cliente que percebeu os cuidados que nós tivemos, né, no momento das escolhas. Então, nós escutamos tudo que ele, né, nos trouxe. E muitas vezes a gente sabe muito bem que nós temos, além do cliente, arquitetos, designers envolvidos. Então, a gente precisa escutar a todos. Isso é fundamental. Então, sempre o projeto, ele também vai, né, considerar a rotina, as expectativas, os hábitos desses moradores, desses usuários. A gente, então, vai adequar, né, as nossas escolhas, e por isso que escutar o cliente é muito importante, né, porque o cliente, muitas vezes, ele tem um gosto muito particular e ele quer ser escutado, ele quer que a gente leve isso, que a gente personifique isso, né, isso é fundamental. Ele quer um projeto diferenciado, ele não quer que o projeto dele seja igual a outros projetos que a gente já tenha desenvolvido, né? Então, a gente precisa escutá-lo
para garantir que o projeto final entregue vai atender a tudo que foi colocado desde o início ali de todo esse processo. E não basta eu me preocupar com o meu projeto, o projeto de iluminação. Eu preciso afinar, né, e compatibilizar todos os demais projetos. Então, o projeto que veio da arquitetura, o projeto que está vindo da arquitetura de interiores e quem é responsável por isso, para toda a parte de exteriores, iluminação de fachada, entender o que o paisagista pensou, fazer uma avaliação do que está acontecendo nesse espaço externamente. Isso eu vou tratar na segunda parte, né, na semana que vem, mas é fundamental a gente escutar o que o paisagista tem, né, a nos trazer, porque ele também pensou numa iluminação para valorizar aqueles elementos arbóreos e a gente precisa escutá-lo. Tá? O engenheiro civil, que talvez vai estar ali envolvido juntamente com o engenheiro elétrico. Raras as vezes que o projetista de iluminação se responsabiliza pelo projeto elétrico, a não ser que ele tenha dentro ali da estrutura de escritório um engenheiro eletricista, né? Que foi o meu caso, quando eu tinha uma estrutura de escritório, nós tínhamos um engenheiro, então a gente em algumas situações passava, né? Além do projeto de iluminação, também o projeto de elétrica, mas na maioria das vezes a gente precisa sentar com todos que estão ali envolvidos, né? Para trocar as informações, para não haver atrasos, para também, né, a gente não se sobrepor a uma ideia original que venha de um desses profissionais. A gente precisa ser extremamente cuidadosos. Todos os projetos que eu sempre me envolvi, principalmente os residenciais, sempre houve essa conversa, e aí os projetos sempre, né, seguiram de uma forma bastante tranquila. Então, eu acho que isso é sempre uma recomendação que eu faço, porque todos estão envolvidos com os resultados finais, e o cliente vai perceber isso, ele vai perceber que houve essa preocupação por parte de todos. Como a Lari comentou, eu acho que hoje a gente, inclusive, estamos dando início, né, ao webinar falando de home office. Por quê? Porque a gente se deparou, né, no começo desse ano, numa situação sem precedentes, e aí não só nós, mas mundialmente as pessoas se voltaram às suas residências, e a gente passou a trabalhar dentro de um espaço que talvez não estivesse preparado para nos receber e, principalmente, para que permitisse que a gente fosse tão produtivo quanto nós éramos nos nossos escritórios ou trabalhando para terceiros. E eu acho que isso, né, é um assunto muito interessante para a gente iniciar realmente o nosso webinar, porque é algo que a gente, né, vem realmente percebendo, e eu acho que isso não aconteceu só comigo, mas eu fiz uma grande mudança dentro do meu apartamento. Então, o meu espaço, né, de escritório, que antes eu ficava 1, 2 horas, nem isso, por dia, porque sempre eu trabalhei externamente, passou a ser um espaço que não atendia as minhas necessidades. Por quê? Eu não tinha as iluminâncias necessárias em luz, né? Nem na luz geral, nem na luz no meu plano de trabalho. Eu não tinha também aonde, né? Eu não tinha equipamentos suficientes, além de participar de webinar, eu dou aulas, então eu precisei também me preparar para isso e me capacitar, mas principalmente ter a melhor luz, a luz que permitiu que eu fosse tão produtiva quanto eu sou no meu dia a dia, trabalhando como consultora do mercado ou dando aula presencialmente, ok? Então, sempre que a gente for falar do espaço do home office, ele é um espaço que a gente precisa, é claro, dar a nossa cara ou né, projetar algo que atenda às necessidades daquele cliente que nos solicitou esse projeto, mas esse espaço, além de estimular, ele vai ter que também
né, ser um espaço confortável. Eu não posso exagerar, principalmente na aparência de cor, eu não posso deixar que essa luz seja extremamente estimulante, porque eu não posso esquecer que essa pessoa, ela vai parar, ela vai se sentar com a família, ela depois, no final do dia, ela vai precisar, né, baixar um pouco, né, aquele cortisol, que é o hormônio que estimula ao longo do dia, e começar a relaxar, a começar a permitir que o hormônio, né, da melatonina, que é o chamado hormônio do sono, ele comece a agir dentro do nosso organismo. Se eu tenho uma luz extremamente fria, com uma aparência de cor extremamente elevada, né, eu vou deixar essa pessoa muito estimulada, muito agitada, e ela vai ter provavelmente dificuldade para dormir. Principalmente quem tem muita insônia, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A luz, ela precisa ser estimulante, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela precisa pensar, né, na condição ideal para que essa pessoa possa ser produtiva. Existe, né, no mercado, principalmente para aqueles empreendimentos corporativos, uma mudança. Antes a gente trabalhava muito essa luz altamente estimulante, mas como hoje a gente vem se preocupando, e a gente pode trazer isso para o home office, uma humanização, né? Entender que o funcionário ou a pessoa que está trabalhando agora dentro de casa, ela precisa produzir, mas também ao mesmo tempo, né, ter ali um momento de relaxamento, de bate-papo com a família, ajudar o filho, né, no estudo, porque hoje a gente está fazendo muitas coisas dentro do espaço, né, dessa residência, desse espaço familiar. Então, a gente precisa prever essas situações que vão ser muito mais condizentes a este momento, né? Então, por isso que eu falo que a residência, ela mudou, porque ela precisou se adequar, e isso não aconteceu só no home office, a gente vai perceber que em outros espaços houve essa mudança. Eu não posso dizer que foi uma revolução, porque não chegou a esse ponto, mas foi o entendimento, né, do que hoje esse grupo de usuários realmente precisa, né? Então, a gente está mais atento ao chamado ciclo circadiano, né? A gente está mais atento a uma luz, à criação de cenas, a criações de dimerizações e outros sistemas, né, que controlem melhor essa luz. E isso pode ser também um elemento para a gente trazer para dentro desses home offices. Existe sempre muita luz natural. O Brasil é quase que um continente, e nós estamos numa região de muita insolação, muito sol, e muito aproveitamento disso. Isso é fantástico. Só que, muitas vezes, a gente se depara com essa luz natural entrando e não nos ajudando, muito mais nos atrapalhando. E quando a gente projeta, a gente precisa pensar nisso tudo, né? Então, para que a gente garanta um trabalho confortável dentro desses espaços, eu preciso controlar possíveis reflexos da luz, tanto da luz artificial quanto da luz solar, da luz natural. Então, quando falamos da luz artificial, a gente tem a luminária a nosso favor, né? A luminária é a fonte de luz. Por quê? Porque para desempenhar essas tarefas visuais, que são mais exigentes, trabalhamos um período maior sobre a influência dessa luz, nós temos, muitas vezes, sistemas anti-ofuscantes, então, óticas que estão inseridas na frente da fonte luminosa, então são lentes, são refletores, e normalmente já com um bom controle do direcionamento dessa luz. Então, a pessoa ali sentada, ela vai poder trabalhar com um determinado conforto, né? Quanto mais a gente conseguir minimizar isso, melhor. E hoje, dentro do que a gente tem como um parâmetro fundamental, que é a norma
né, NBR ISO CIE 8995-1, que é a norma de iluminação para ambientes de espaços laborativos, tá? Nós temos um parâmetro, né, chamado GR, que ele é exatamente um índice de controle de ofuscamento, aonde ele calcula lá o quanto essa luminária direciona o brilho. Porque quando a gente fala de uma luz que nos incomoda, pessoal, é porque normalmente ela tem um brilho excessivo. Sempre que eu falo do LED, o LED ele sai de uma região extremamente compacta, mas com muita luz, e uma luz extremamente brilhante. Ele é lindo, perfeito, né? Extremamente eficiente, de altíssimo rendimento, mas ele precisa ser controlado. Então, quanto mais baixo for esse valor do GR, da luminária, menor vai ser o brilho, menor vai ser, com certeza, a chance de ofuscar quem ali faz uso desse espaço. Então, isso é uma terminologia que faz parte da norma, e que, principalmente para os grandes espaços laborativos, a gente segue rigorosamente. E no espaço de um home office também, né, nós temos que seguir não só os parâmetros de quantidade de luz, mas também os parâmetros de qualidade dessa luz, né? E um desses parâmetros é exatamente o controle de ofuscamento, né? Uma das coisas que a gente também precisa estar bastante atento, e quando somos profissionais, arquitetos, designers, juntamente com os nossos clientes, no momento que a gente vai escolher um acabamento, um revestimento, a gente não pode esquecer que quanto mais brilhante for essa superfície, quanto mais ela for especular, a probabilidade da luz, né, que está ali direcionada para esse plano brilhante, isso retornar para o nosso campo visual é gigante e vai realmente nos impossibilitar de dar continuidade àquilo que a gente está desenvolvendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Vejam, o próprio monitor, né, que nós temos, todos trabalham com monitores, já é uma superfície especular. Uma TV, um home theater também tem uma superfície especular. Então, são todos aqueles espaços que a gente se depara com essas superfícies, a gente precisa tomar um cuidado redobrado. Então, superfícies mais opacas, elas são mais adequadas quando a gente quer evitar ou minimizar essa condição, né, que é bastante comum. Uma outra questão, né, e isso tanto pode vir da luz solar como também da luz artificial, é o posicionamento, né, da janela ou da luminária em relação ao plano de trabalho, a essa pessoa, né, onde ela está ali posicionada para desempenhar aquela tarefa. Então, a gente precisa, muitas vezes, reposicionar essa luminária, né, ou, como eu comentei, a gente precisa controlar a saída dessa luz, e aí a gente tem isso, muitas vezes, já incorporado na própria luminária. E quando a gente fala da luz solar, pessoal, a gente tem situações de persianas, né, posicionamento correto da mesa em relação ao plano. Jamais a gente pode voltar a nossa mesa para a janela, porque o nosso olho, automaticamente, ele vai se sentir mais atraído para a maior quantidade de luminosidade, de maior brilho, que vai ser o quê? A parte externa, o sol. Então, a gente não pode... isso vai criar uma fadiga visual gigante. Então, a gente precisa ter esse controle. Por isso que a gente precisa, muitas vezes, alterar a posição, né, da mesa em relação a essa janela, para que a gente tenha a situação ideal, né? E como é essa posição? A mesa posicionada lateralmente a essa janela, né? E isso vai controlar, só que vai, de uma certa maneira, haver um certo sombreamento. E aí a gente precisa
verificar qual é o posicionamento mais indicado. Por quê? Porque eu posso ter pessoas que são canhotas, né? E aí, então, a janela deve estar do lado direito, né? Ou se não, a pessoa que é destra, né? Então, aí no sentido contrário, porque senão você vai ter criação de sombras. Isso também acontece quando eu falo de luminária. Se eu tenho uma luminária de mesa, ou se eu tenho algo, né, uma arandela, algo que está posicionado, eu preciso ver, né, se a pessoa que vai fazer o uso do espaço, ela é canhota, se ela é destra, para eu fazer esse reposicionamento. Ah, mas Silvia, e se eu tiver o mesmo espaço onde duas pessoas distintas, e uma que pode ser canhota e a outra destra, como é que eu faço? Na maioria das vezes, a sugestão é ter uma luminária que ela possa ser movimentada em cima dessa mesa, né? Um cabo um pouco mais longo, e aí você, né, faz esse ajuste. Ou uma luz geral, né, bem posicionada sobre esse tampo, porque aí tanto vai atender bem a uma pessoa canhota como uma pessoa destra. Mas sempre que eu falo dessa luz, pessoal, eu estou falando de uma luz que tenha, de preferência, o máximo de uniformidade possível, né? Tanto proveniente de uma luminária de mesa, como também uma luz proveniente de, né, outros planos. Eu gostaria aqui de fazer um comentário, e até porque a gente tem aqui um outro profissional extremamente gabaritado, que é o Hugo, que vai depois conversar com vocês. Assim, nós temos a norma, como eu falei, a NBR ISO CE 8995, que ela fala basicamente de espaços de caráter laborativo. Mas a gente não tem ali as informações e os parâmetros para iluminação residencial. Eu assumo, tá? É uma postura minha como profissional, inclusive em sala de aula, de que os parâmetros da norma anterior, que foi cancelada, que é a 5413, pode ser uma base para o nosso dia a dia projetual. Para a gente ter, é importante isso, né? Principalmente para quem está iniciando, não ficar sem ter uma ideia de quais são as iluminâncias necessárias. A norma 5413, ela é uma norma realmente que foi cancelada em 2013, mas ela é uma norma bastante realista, porque as iluminâncias ali pretendidas são iluminâncias baixas. Então, mesmo nós que temos muita preocupação com sistemas eficientes, podemos trabalhar sem dúvida com ela. E aí, a gente faz uso das duas normas, conforme a situação. Especificamente, espaços de escritório e home office, a gente usa a 8995. E ali, nós temos uma informação bastante clara, que, por exemplo, estação de AutoCAD, espaços onde a pessoa vai desenvolver uma atividade mais administrativa, contábil, podemos trabalhar com 500 lux. Essa é a iluminância do plano de tarefa. E a norma também fala de que um entorno imediato, pessoal, que seria uma margem de 50 centímetros, nós temos que garantir ali pelo menos uns 300 lux. Por quê? Porque tanto no espaço de escritório como no espaço de home office, a gente está trabalhando, mas muitas vezes eu estou olhando uma segunda tela, que é o caso que eu tenho aqui, né, à minha direita, eu tenho muitas vezes uma impressora, eu tenho um telefone, então o meu campo visual ele vai mudando, e eu preciso ter no meu entorno uma iluminância que não pode ser muito baixa, porque senão o meu olho ele vai ter que se ajustar a uma iluminância maior e uma iluminância muito menor. Então, esses 300 lux sempre é uma sugestão, né, que a gente segue em projetos corporativos e que aqui eu também diria que vocês podem trabalhar. Também podemos dar mais ou menos parâmetros do que vocês necessitariam, por exemplo, de uma luminária de teto, em torno de 1000 lumens. Então, por exemplo, a luminária linear da LED-Vance, ela tem em torno de 3.300. Então, seria uma situação até superior. Então, eu tenho certeza que atenderia. Mesmo assim, se eu tenho uma luminária com uma quantidade de fluxo
E só, pessoal, para quem não entende muito a terminologia de fluxo, fluxo é a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa, tá? Ou por uma luminária. A gente pode trabalhar com um segundo sistema. Então, por exemplo, uma luminária de mesa, que pode, inclusive, focar mais a pessoa, né? Para quem tem, por exemplo, uma dificuldade em focar, ela ajuda bastante. Isso eu falo por experiência própria, tá? Porque é como eu tenho aqui a situação. Hoje, por exemplo, essa luminária, ela está atrás do meu computador. Por quê? Para dar uma certa luz de fundo, que é importante para uma apresentação. Eu falo que ela é multiuso, porque ela consegue me atender a todas as necessidades, tá? Falar um pouquinho sobre as soluções, mas antes, pessoal, eu gostaria muito que vocês participassem de uma enquetezinha. É uma pergunta que a Lari vai colocar para vocês, tá? E que eu acho ela bem bacaninha. Por quê? Porque vai reforçar um pouco o que for falado, e caso depois vocês tenham dúvida, a gente pode, através do chat, né, reforçar. Então, o que está chegando aí para vocês é exatamente isso, né? Que o controle de ofuscamento ele é importante para o desenvolvimento dessas tarefas visuais. E, como é uma condição da visão aonde, eventualmente, vai ter desconforto, vai ter uma redução da capacidade das pessoas visualizar detalhes, objetos, até porque a gente tem uma distribuição, muitas vezes, inadequada das luminárias em relação a esse ambiente, em relação a esses planos, né? Ou a gente tem contrastes muito extremos, né? Luz com muita sombra, que é muito comum, por exemplo, pessoal, quando eu trabalho fontes pontuais, né? Aonde eu tenho muita luz aqui, né? E depois uma área sombreada, depois muita luz. O meu olho fica sempre tentando se ajustar. Isso cria um contraste muito elevado. Então, aqui, eu estou querendo que vocês respondam, dentro, né, dessas colocações abaixo, aquilo que não condiz, né, com uma situação ideal de controle de ofuscamento. Ok? Enquanto vocês vão aí, né, respondendo, eu gostaria muito que todos respondessem, como a Lari falou, vocês não precisam colocar nome, né, vai ficar ali no anonimato, é só para a gente poder reforçar um pouco esses conceitos, essas informações, ok? E, enquanto isso, eu vou falando também um pouco sobre as soluções que a LEDvance, né, fornece para nós. Então, vejam, pessoal, tanto eu posso... além daquela iluminação principal, eu posso ter uma luz ajustável, né? Então, por exemplo, a LEDvance Smart, que a gente tem ali um branco ajustável e um RGB. Eu tenho isso, pessoal, eu ganhei, depois eu acabei comprando uma outra, né, para uma situação aqui também dentro da minha residência, onde eu controlo isso por um smartphone, por um tablet, é super fácil, né? Ou também por um assistente de voz, aí que a gente já está bem acostumado, né? O Siri, ou o Google Assistência, ou também o Alexa. E ela tem ali 10 watts, com uma emissão de luz bastante elevada, 800 lumens, é um fluxo bastante elevado. Então, seria uma possibilidade onde eu posso manter um determinado tom de branco, eu posso ajustar para um branco mais relaxante, para um branco neutro, né? Então, quando eu falo de um branco mais relaxante, de uma temperatura de cor mais baixa, pessoal, eu estou falando normalmente de algo abaixo de 3.300 Kelvin. Essa seria essas temperaturas de cor. 3.300, 3, 2.700. Entre 3.300 e 5.300, a gente está falando do chamado branco neutro ou intermediário, ok? Então, também a gente pode chegar a essa aparência de cor ou essa temperatura de cor correlata.
ou um branco até mais frio, ou uma luz colorida. Então, eu posso criar um magenta, eu posso criar um azul, um ciano, então eu posso brincar bastante com isso. Vejam, pessoal, eu tenho uma amiga que tem filhos e eles, assim, eles ficam brincando, eles estudam e depois eles ficam brincando ali, mostrando para os coleguinhas, porque agora todo mundo está, né, no dia a dia remotamente, usando uma sala de bate-papo, um Zoom ou algo semelhante. Então, isso também cria um estímulo para essas crianças, ok? Então, aqui a gente tem, né, uma mudança da temperatura de cor para a gente poder mostrar isso melhor, tá? Ok, pessoal, então, a gente tem também, né, um controle remoto, que ele pode estar ali controlando até 100 lâmpadas. A gente tem esse sistema ou com base E27, né, com 7,5 watts, ou uma par 16, uma GU10, né? Que tem ali o diâmetro da chamada lâmpada dicróica, né? Que a gente sempre usou muito esse termo. Então, ela tem 4,5 watts e 250 lumens. Então, a vida útil é uma vida extremamente elevada, né? Com uma quantidade elevada também de garantia dado pela LED Vance. Então, são produtos que a gente começa a avaliar como interessantes para uso desse espaço. Agora, para a iluminação principal, sem dúvida, pessoal, se eu tenho um pé direito mais alto, eu posso trabalhar com um sistema pendente. Esses sistemas lineares, a gente vem trabalhando com muita tranquilidade e segurança. Por quê? Porque, principalmente, a gente tem a luz direta que a gente precisa, a gente pode ter, se for um sistema suspenso, pendente, a luz indireta também, então a gente tem uma luz que rebate no teto, rebate nas paredes e também contribui, né, com a luz principal, né, e a gente posiciona isso normalmente em cima desse plano, né. Então, a gente tem uma grande economia de luz, normalmente a gente tem uma grande amplitude de ângulo de abertura, que pega toda a extensão da mesa e ainda áreas maiores, áreas de assento, tá? E como a gente também pode usar, por exemplo, o sistema de sobrepor linear, quando a gente tem uma bancada, a gente tem estante ou, né, um sistema de armários, né? Então, para a gente garantir que a gente vai ter também uma iluminância, não só vindo por trás, de uma fonte por trás, mas também, muitas vezes, de um sistema de luz mais frontal, que venha, né, de forma ainda bastante difusa. Reforço que espaços laborativos precisamos ter luz difusa, não é muito recomendado aquela luz 100% só pontual, tá? E, principalmente, a gente trabalhar com sistemas que, se eu tenho a necessidade de modular isso, eu posso fazer isso com bastante facilidade. O sistema Living é também uma luminária de sobrepor. Eu fiquei impressionada, pessoal, com essa luminária, eu faço uso dela aqui em casa, não no meu espaço laborativo, mas na minha cozinha, ela é fantástica, né? Eu tenho ela já há alguns bons anos, e realmente é um sistema que tem uma luz maravilhosa. Então, eu ainda tenho uma versão de 4.000 Kelvin, mas atualmente ela só é vendida com 5.000. E temos essa grande linha de painel, que, sem dúvida, é o que a gente mais vem buscando no mercado, pessoal. Então, tanto o modelo quadrado quanto o retangular, a gente pode criar ali áreas bem interessantes, luz difusa, né? Luz que tem um UGR de inferior a 19, que é o que a norma, a NBR ISO 8995, recomenda. Então, a gente tem tranquilidade em relação a isso, ok? Tá? E nós também podemos, se a gente tem ali uma bancada, a gente quer um pouco mais de luz que venha frontalmente, trabalhar
com sistemas de fitas. Então, por exemplo, o kit, o EcoFlex, é uma possibilidade, né? Também é um sistema plug and play, então facilita, não tem uma alta potência, 4,8 watts pela altura que a gente tem é mais do que suficiente em função, né, do pacote de fluxo luminoso. Então, a gente pode, inclusive, cortar a fita para ajustar as dimensões dessas bancadas, dessas prateleiras, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a iluminação de quartos, que é um espaço também muito bacana. Por quê? Porque ele acaba atendendo distintos tipos de necessidades. Então, a iluminação também se adequa a isso. Então, eu tenho que garantir que as pessoas possam relaxar, que elas possam dormir, que elas possam ler, uma criança possa brincar, possa estudar, possa assistir uma TV, possa jogar um game. Então, a iluminação do quarto atualmente não é igual à iluminação do passado, que a gente tinha só uma fonte central, né? Não, hoje ela precisa pensar numa luz de cabeceira, né? Numa luz de leitura, né? E quando a gente vai, principalmente, pensar na iluminação de um quarto de criança, a gente está falando de uma iluminação bastante flexível. Por que flexível, pessoal? Vamos imaginar que é uma criança recém-nascida. Então, tem ali um berço, né? E essa iluminação voltada para esse espaço, a gente sempre diz que não é voltada para o bebê, mas sim para a mãe, para o pai. É quem vai estar ali dando suporte, vai amamentar, vai, né, fazer a troca, então vai também acalmar essa criança num dia um pouquinho mais agitado, que ela está com uma cólica. E essa luz, né, ela, na maioria das vezes, bem pensada, ela vai servir também para o momento onde esse berço sai, já entra uma caminha, né? E essa criança já começa a ela mesma fazer as suas escolhas em relação ao espaço, em relação aos brinquedos que ela quer, né? E também, muitas vezes, em relação a essa iluminação, né? E hoje, como também nós estamos nos deparando com uma situação diferente, né, de um home office, nós também estamos nos deparando com a necessidade da criança ter o espaço para ela estudar, né? Não só para ela poder acompanhar uma aula remotamente, mas ela dar continuidade a esse estudo, fazer uma lição, né? Chamar algum familiar para auxiliar. Então, uma iluminária de mesa bem escolhida, né, para atender essa luz de tarefa, para uma criança é fantástico. A gente nem precisa de uma alta iluminância. A gente está falando em torno de 80, 100 lux, é mais do que suficiente. Mas a criança também quer brincar, ela quer relaxar, e a gente consegue também deixar que ela tenha a luz que vai permitir que ela se sinta segura dentro desse espaço. Então, muitas vezes, uma luz noturna, né? Mas que não impeça que ela depois adormeça. Então, um sistema também de controle dessa luz pode ser a melhor especificação possível da nossa parte, né? E aquele quarto principal, já voltado para o adolescente ou para o adulto, pessoal, ele vai ter a luz vai ser extremamente importante. Por quê, né? Porque a gente vai criar uma atmosfera que pode ser, num determinado momento, mais aconchegante, num outro momento a pessoa pode querer, né, ter uma luz ali de cabeceira. Essa luz de cabeceira, pessoal, a gente sempre recomenda em torno de 300 lux. E aonde que ela tem que chegar? Ela tem que chegar no plano onde a pessoa está ali sentada lendo um livro, né? Ou lendo, muitas vezes, está estudando, finalizando uma apostila ou um processo. Então, a gente precisa dar condições para que essa pessoa, por um período curto, possa fazer essa leitura, né? Normalmente, a gente sempre recomenda que seja um sistema dimerizável. Também recomendamos de que uma pessoa não atrapalhe o outro, então, né, uma luz mais direcionada.
Aqui, por exemplo, quando essa pessoa não vai fazer leitura, ela gosta muito mais de ver uma TV, então a gente pode usar uma linha vintage que dá um toque mais retrô no ambiente, fica bem interessante. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente precisa identificar o que realmente essas pessoas, né, como elas interagem dentro desse espaço. Gostam de ler, gostam de assistir uma TV, ou já tem facilidade, dormem direto, conversa se é um casal. Então, a gente precisa ter essas informações para fazer as escolhas mais indicadas, né? Então, também, se eu tenho ali um canto vazio, eu posso criar um elemento, né? Eu crio uma ambiência através de um elemento mais decorativo, né? Pode ser um abajur, pode ser sistemas pendentes. Vejam, pessoal, sempre eu comento de que é muito importante, se é um casal, a gente escutar o casal, o que traz, né, pela parte da mulher e o que o homem nos traz, porque muitas vezes existe uma pequena divergência, isso é muito natural. Então, escutar. Muitas vezes o homem, ele não gosta, por exemplo, de um pendente do lado dele, né? Mas se a mulher insiste, porque tem o lado mais romântico, a gente pode criar uma alternativa, por exemplo, uma iluminação de um canto, né, de uma mesa ou de algum elemento. Então, satisfazer a ambos, porque ambos vão fazer uso do espaço, né? Sempre eu vou falar isso um pouco, né, quando a gente falar sobre sala de estar, sempre que a gente tiver um espaço com uma TV, pessoal, e o quarto pode ser essa situação, nós temos que tomar um grande cuidado, que a luz não pode, né, invadir a TV, ela não pode entrar, né, porque ela vai criar um brilho e vai impedir a visualização. Então, a luz ela pode vir lateralmente, ela pode vir por trás, mas jamais a gente coloca a luz sobre a TV, né? A não ser que seja uma luz extremamente controlada. Por isso que eu falo que um bom projeto, pessoal, é um projeto que a gente visualiza em corte, porque ali ele vai nos mostrar se essa luz, em função de um ângulo de abertura, vai invadir essa TV ou não. Lembrem sempre disso, tá? Porque é uma dica bem valiosa. Então, pessoal, sempre que a gente tiver essa questão da iluminação de leitura, essa luz ela tem que permitir um posicionamento, um direcionamento. Isso a gente pode fazer de algumas formas, né? Se for um abajur, ele precisa, né, ter uma luz também mais difusa, desde que não atrapalhe, né, o parceiro, ou se a pessoa, né, não divide o espaço com ninguém. Mas sempre a luz tem que ser controlada, né, para que a gente tenha a direção que ali está acontecendo a leitura, né? E agora, se a gente tiver pessoas que leem por um período maior, pessoal, aí essa luz direcionada, ela começa a ficar muito cansativa. Então, a gente sempre recomenda uma luz mais difusa. Tem muitas luminárias com partes ali mais opalinas que podem, né, nos atender tanto por meio de um tecido, de um vidro, de um acrílico, né? Então, a gente pode fazer essas escolhas. E, de preferência, pessoal, uma facilidade na dimerização, né? A dimerização próxima do acesso de quem ali está fazendo uso, né? Situações de closets, pessoal, eu sempre recomendo entender que são dois planos que a gente vai ter que atender. O plano horizontal, então, se eu abrir gavetas, eu consigo visualizar, e o plano vertical, né? Tanto de armários abertos ou elementos fechados, né? Então, se a pessoa abre, ela precisa visualizar do maleiro até lá a parte onde tem, muitas vezes, né, os sapatos ali colocados. Então, quanto mais a luz for homogênea, mais difusa, melhor. Tá? Ah, mas Silvia, eu posso trabalhar com uma luz mais direcional? Posso, mas obrigatoriamente eu vou ter que ter uma quantidade maior de fontes, né, direcionáveis, com ângulos mais abertos,
para criar essa uniformidade em ambos os planos. Agora, uma forma da gente equilibrar isso, muitas vezes, é inserir dentro, né, perto ali da área do cabideiro, um sistema de iluminação. Isso vai facilitar a visualização, né? Principalmente se a gente está falando de um homem que trabalha na área financeira e tem que normalmente trabalhar de terno, né, ternos mais escuros, é mais fácil dele identificar e fazer as suas escolhas, né? Então, isso é sempre algo que a gente também sugere e recomenda. Falar um pouco sobre a iluminação de banheiros, né? E que a gente aqui pode também falar um pouco sobre iluminação de lavabos. Quando a gente fala de lavabos, a gente tem muito mais liberdade. Por quê? Porque o lavabo ele está voltado a quem? A visita, né? O usuário, ele usa o lavabo? Claro, muitas vezes ele usa, mas ele vai usar para lavar uma mão, né? Uma coisa bastante rápida. Normalmente é um espaço voltado às visitas. E aí eu tenho mais liberdade para fazer escolha de um sistema que crie uma atmosfera, que valorize, né, as escolhas ali das superfícies, os revestimentos, que normalmente são escolhidos a dedo. Tá? Eu posso ter uma luz um pouco mais direcionada, proveniente do teto, mesmo que ela crie uma certa sombra, mas quando a gente fala de banheiros, pessoal, voltado ao grupo de usuários, aí isso muda. Por quê? Porque a gente está falando de um uso por um período maior, requer, sim, uma combinação de uma luz confortável, mas também com qualidade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essa luz, de preferência, ela precisa ser uma luz de caráter mais difuso, né, para garantir essa uniformidade. O ideal é sempre uma luz mais frontal, ou neste sentido, ou neste sentido. Muitas vezes a gente tem espelhos que não têm essa situação. Aqui na imagem a gente está vendo, né, uma situação já com a luz inserida no espelho. Algumas empresas hoje já estão disponibilizando isso no mercado nacional, né? Não é só lá fora. Mas muitas vezes eu preciso ter também luz proveniente do teto. E essa luz, existe uma tendência da gente usar sistemas de uma luz muito direcional, então, com ângulos mais concentrados. Cuidado, pessoal, porque a gente acaba aí criando algo que a maioria das pessoas não gostam, principalmente nós mulheres, porque a gente cria o que a gente chama de um grazing. O que é? É uma valorização de texturas. E o que seriam essas texturas, né? Essas texturas seriam sombras, seriam, né, uma papada dupla, seria, né, vamos usar os termos corretos, seria também pequenas rugas. E isso, pessoal, a gente tem que evitar. Quanto mais a luz for difusa, mais ela minimiza ou zera isso. Então, isso é fundamental. Outra questão que a gente tem que tratar dentro do espaço de banheiro, que a gente chama de áreas molhadas. Então, locais onde contém banheiros e chuveiros. A gente, além de, é claro, ter uma luz confortável, elegante, bacana, eu preciso atender a uma norma, que é a norma 5410, de instalações elétricas em baixa tensão. Sempre eu vou ter que ter um DR, né, um dispositivo residencial, que isso é obrigatório, mas principalmente entender, né, que quando eu estou falando dessas chamadas áreas molhadas, essa norma, ela nos dá ali volumes. Então, o volume 0 é, por exemplo, o piso do box, ou a parte interna da banheira, onde, obrigatoriamente, eu preciso trabalhar uma fonte extra baixa tensão, então de 12 volts para baixo. O LED é perfeito, porque ele normalmente trabalha extra baixa tensão, mas, além disso, a luminária ela precisa ser hermeticamente vedada, fechada, com alto grau de proteção, que é o chamado IPX7, tá? Não pode entrar absolutamente nada de água, né? E ela precisa ser realmente um sistema que vai me garantir
que a pessoa ali não vai correr um risco de choque elétrico. Então, isso é fundamental. O volume 1, pessoal, é uma parte lateral dessa, né, desse volume 0, e aí a gente já tem a liberdade de usar uma luminária PX4 e assim por diante. Então, eu sempre recomendo, pessoal, que vocês olhem essa norma 5410 e avaliem, né, quais são as necessidades e busquem luminárias específicas para isso, ok? Aqui tem mais ou menos como, né, o volume 0 é determinado, a própria norma mostra esse desenho. Então, o 0 é a parte interna do piso do box, o volume 1 é o entorno, depois a 60 centímetros a gente tem o volume 2 e o volume 3. A princípio, pessoal, só a partir do volume 3 que a gente pode ter aparelhos elétricos, luminárias, tomadas e interruptores, né? A não ser que atendam a essa especificação. Espaços muito pequenos, a gente sabe que é muito mais difícil da gente atender isso, mas é possível, é só uma questão da gente entender o que o mercado nos oferece, ok? Então, eu tinha falado dos lavabos, e eu só antecipei um pouco, mas eu gostaria, se possível, voltar aqui um pouquinho, pessoal, e fazer um comentário em relação a essa área de espelhos, porque vem sendo algo bem comum, né? As pessoas, principalmente aí em função das mídias sociais, nós temos blogueiras que falam de maquiagem, e nós, mulheres, nós gostamos bastante, né, de cuidar da nossa aparência, né, da nossa estética. E sempre vem à tona qual seria a melhor fonte, qual seria a melhor aparência de cor. Vejam, pessoal, eu participei certa vez aí de um congresso onde uma pesquisadora britânica fez uma apresentação e ali eles chegaram à conclusão de que, né, eles fizeram isso mundialmente, um levantamento extremamente precioso e preciso, de que as melhores temperaturas de cor, que são aquelas que mais se adequam a uma pele, né, ariana, uma pele asiática, ou até uma pele negra, independente se é uma pele clara mais puxada para o laranja ou mais puxado para o rosado, as melhores temperaturas de cor é o 3.000 e o 2.700, pessoal. Ambas atendem muito bem. Então, é uma sugestão. Quem quiser ver essa pesquisa, eu posso depois encaminhar, tá? Para vocês. É uma pesquisa bem interessante. É claro que não basta a gente atender a aparência de cor, a temperatura de cor, mas também a um alto índice de reprodução, principalmente quando a cliente é uma cliente que requer isso, né? Um índice mais elevado, superior a 80, de preferência até 90, 92, 95, seria bastante indicado, ok? Não queria deixar de comentar isso. E é isso, pessoal, lavabo curta permanência, voltada ao visitante, a gente pode brincar mais. Se eu também tiver um sistema pendente, onde eu visualizo a duplicidade da imagem no espelho, sem problema nenhum, isso já no banheiro já se torna um problema, então a gente tem que tomar uma atenção, porque isso cansa, né, quando a gente usa por um período maior. Então, o lavabo a gente vai ter muito mais liberdade, tá? Então, sempre, pessoal, espelho, luz frontal e luz vinda de cima. Cuidado somente com a luz pontual voltada para a pessoa, que vai criar muito contraste e muitos defeitos. Então, a gente precisa, né, equilibrar isso, parte com a luz mais difusa, e se houver realmente a necessidade de uma luz mais direcional, mais pontual, que ela venha equilibrada com essa luz mais homogênea, ok? Então, e sempre que eu falo de uma luz proveniente do teto, pessoal, a gente pode ter sistemas de luz difusas, como também sistemas downlights, mas também difusos, ou downlights de uma luz
realmente direcional, ângulos mais concentrados, muita relação de sombra e luz. Tá? Então, como eu comentei, toda essa parte de maquiagem, né, é importante que a gente garanta essa uniformidade, mas também escolha adequadamente a temperatura de cor, né, para atender a essas questões já comentadas. Tá? Aqui reforçando a NBR 5410, então, toda essa luz. Interessante, pessoal, um comentário. Quando a gente fala da 5410, ela não fala do teto, ela fala só daqueles pontos, volume 0, 1, 2 e 3, mas não fala do teto. Mesmo assim, pessoal, a gente sempre recomenda que a luminária, principalmente onde vai ter vapor, ela tem ali um certo fechamento, né? Isso vai sempre ser muito bem-vindo, tá? Eu posso também, é claro, não só iluminar o espaço pensando no usuário, mas também valorizar esse espaço. Então, criar ali um elemento de uma iluminação linear, com fita, quer dizer, criar uma ambientação que, né, deixa a pessoa contente por estar fazendo uso desse espaço, né, principalmente no momento de relaxamento. Hoje, eu acho que a gente faz muito mais esse uso, porque a gente está mais, né, no dia a dia, quando a gente está cansado, né, de participar, muitas vezes, de várias reuniões, a gente dá uma parada, toma um banho reconfortante, então a gente curte mais esse espaço. E cada vez mais as nossas residências vão ter essa situação, né? A gente passa a dar mais importância a determinados ambientes, até porque a gente escolhe muito bem, né, os acabamentos e eles precisam ser valorizados, né? A gente não pode deixar, né, de dar ênfase nessas superfícies. E a gente também tem a cromoterapia, pessoal, que é um conceito que muitos conhecem muito bem, né, e que altera o estado de espírito das pessoas, cada um interpreta e tem uma sensação diferente. E quando a gente fala de alteração, e o LED nos permite isso, do uso, por exemplo, de uma luz de LED amarelo, a gente tem um efeito de uma melhora no humor, o verde acalma, a gente também tem, muitas vezes, o azul que ajuda na pessoa que está mais inquieta. Então, a gente pode ali, né, controlar isso. É bem gostoso, muitos clientes pedem. Eu já, lá atrás, só que eu não tinha toda essa tecnologia, eu muitas vezes tinha que criar algo que desse essa situação, né? Só que antes a gente fazia isso com lâmpada incandescente, colorida, imagine. Hoje isso é tão mais fácil com LED, temos que aproveitar. Bom, meu tempo já está quase ali no limite. Eu gostaria, então, de falar sobre áreas de escadas e corredores, pessoal. E aqui eu gostaria de, antes de mais nada, fazer uma recomendação. Analisem bem o grupo de usuários, principalmente se a gente tem pessoas numa faixa etária mais elevada, aonde essas pessoas vão precisar de luminâncias mais altas, mas sempre que a gente fala de escadas, a gente precisa de uniformidade nesses espaços, tá? É uma área complicada de ser resolvida, sempre, mas eu acho que a gente hoje consegue ter a nosso favor a tecnologia do LED, porque no passado, se a gente inseria uma iluminação no eixo, né, no centro da escada, a gente tinha um problema de manutenção, de reposição. Eram sistemas de vida útil muito curta. Hoje, o LED é uma vida extremamente longa. Então, pessoal, isso não é mais um problema. Então, a gente precisa só posicionar adequadamente, né? Se eu for trabalhar fontes de luz de caráter pontual, eu preciso ter maior amplitude, eu não posso ter a área de sombreamento, tá? Eu tenho sistemas onde a luz pode vir por baixo, mas ela também é importante que ela venha também
por cima, então essa luz geral ela continua sendo importante. Eu posso usar o balizador, ele é uma luz que vai ajudar as pessoas a transitar, mas ela também não pode ser a única fonte de luz, principalmente se eu tiver pessoas, né, que têm uma deficiência visual e motora maior, né? Então eu tenho que estar bem atento em relação a isso. E quando eu falo de corredores, pessoal, eu tenho que ter uma preocupação. Normalmente, corredores, área de circulação, você está saindo de uma área que muitas vezes é um pouco mais escura e indo para uma área que é um pouco mais clara. Eu tenho que criar uma adaptação visual, tá? Então, eu tenho que, normalmente, estimar pelo menos 1/5 da iluminância, né? Daquela área, que a gente pode chamar de uma área adjacente, em relação a esse plano do corredor, né? Para o nosso olho ter condições e tempo para se adaptar. O nosso olho, ele se adapta em 14 segundos, pessoal, é relativamente rápido, mas é interessante que a gente crie, né, esse processo de adaptação, né? Essa luz ali condizente em função de uma determinada iluminância, né? E normalmente a gente trabalha esses espaços com uma luz mais uniforme. Não é obrigatório, tá? Isso vai depender muito da ambiência pretendida, né? Dos elementos que a gente tem. Tudo tem que se conversar, tem que ter uma linguagem, né? Com o próprio projeto de arquitetura e de interiores, ok? Aqui eu vou falar algumas soluções. E eu também gostaria que a Lari colocasse para vocês, né, mais 2 perguntinhas bem rápidas. Uma primeira sobre quartos de adultos e a outra sobre banheiros, pessoal. Bem simples, vocês vão responder rapidinho. Enquanto isso, para eu não atrasar também a entrada do Hugo, para ele poder conversar com vocês com calma, porque o que ele vai trazer é muito interessante, é bem legal, eu não quero me atrasar, porque eu tenho a tendência a falar muito, né? Deu para perceber. Eu sou assim no dia a dia. Então, algumas dessas soluções, pessoal, vejam, hoje a gente quer simplificar as nossas escolhas, então, esses sistemas de pequenos painéis, né, a linha Insert, são ultra finos, são fantásticos, porque tem essa luz mais difusa, mais homogênea. Eu posso ter um elemento quadrado ou um elemento redondo para exatamente, né, atender a linguagem do espaço, e vai muito depender da quantidade de luz que eu preciso, se é para um quarto de uma criança, se é um adulto, se é para um quarto de uma pessoa mais de idade. Então, eu tenho várias potências com vários pacotes de fluxos diferentes. Eu esqueci de fazer um comentário, pessoal, eu acho que é válido, né? Já que a gente está aqui com uma imagem de um quarto. Se eu for fazer a iluminação de um quarto de pessoas idosas, pessoal, como são pessoas que tendem a circular mais à noite, com uma tendência a precisar ir mais vezes ao banheiro, tomem cuidado, tá? Não coloquem no banheiro dessas pessoas uma luz com uma temperatura de cor muito elevada, porque se a pessoa já tem uma tendência a dormir menos, ali ela vai despertar e vai depois ter muita dificuldade para voltar a dormir. Isso não só para pessoas de uma faixa etária mais elevada, mas para quem tem muita insônia. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas escolhas. E aí, esses painéis têm temperaturas de cor mais baixa. Então, é sempre indicado a temperatura de cor mais baixa para espaços, né, de relaxamento. Tá? A linha Downlight também é uma linha bem bacana, é uma linha que tem uma eficácia luminosa. Sempre que eu falo de eficácia, pessoal, eu estou falando de fluxo por potência. Então, é um sistema que emite, né, bastante luz por pouca potência consumida.
85, 95 lumes por watt é algo muito difícil de encontrar no mercado, e a LED Vance tem isso facilmente, tá? Com uma grande vida, 30 mil horas, também aí com 3 anos de garantia, e principalmente também, né? Eu posso ter um pacote menor até um pacote maior, não só para essa aplicação, mas para outras situações dessa residência. A mesma coisa, o Slim, né, o plafond, então um sistema que pode ser de embutir ou pode ser de sobrepor. É um sistema bem legal, pessoal, que eu não conhecia. Ele é um sistema que é a mesma luminária, serve para embutir ou de sobrepor, porque ela tem um anel que você retira para quando você vai fazer um sistema de embutir. E coloca o anel quando for um sistema de sobrepor. Isso, para mim, né, é realmente algo inédito, novo no mercado, e também com 2 potências e com 2 belos pacotes de fluxo luminoso. Tá? Sistema Foculum, que já é um sistema de uma luz mais direcionada, pode ser quadradinho ou pode ser redondo, pode ter uma menor potência ou 4,5, então nós estamos falando de principalmente uma luz de direcionamento, de balizamento, e quando eu falo balizamento, pessoal, existe uma tendência a gente achar que luz de balizamento é só luz, né, na altura, né, a 30, 40 centímetros do piso, mas não, pessoal, é uma luz que direciona, que encaminha, é um termo que a gente usa também. Sistema track light, pessoal, trilho é algo que a gente tem uma tendência a achar que é só para projetos de lojas, de museus, galerias, e não, eu posso fazer um excelente uso em situações residenciais, é o que eu tenho, inclusive, aqui na minha casa, tá? No espaço aqui da minha sala de estar. Por quê? Porque eu tenho muitos objetos no plano vertical que eu quero iluminar, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso na parte 2, na semana que vem, e vocês vão ver o quanto isso vai favorecer e vai flexibilizar o nosso projeto, né? Então, tanto para o sistema de embutir, quanto para o sistema de sobrepor, para vários tipos de esportes, então, isso é muito bacana, tá? Eu também posso criar, pessoal, uma área mais lúdica também para crianças, ou mesmo os adultos gostam, com uma fita de LED RGBW, onde eu posso também, né, ficar ali controlando isso, né? Tanto ela é um IP20 ou um IP65, que me permite usar externamente, né? E a fita LED Tunable White, pessoal, aqui em 24 volts. O que essa fita tem de diferente? Vocês vão escutar muito esse termo no mercado, pessoal, é uma tendência. O sistema Tunable White é aquele que, de alguma forma, ele vai conseguir exatamente, né, por meio de controle, a luz muito próxima à luz do sol ao longo de um período, né? Então, logo cedo, aquela luz com uma temperatura, uma aparência de cor mais quente, mais baixa, mais próximo da luz do dia, uma temperatura mais alta, no final do dia que o sol vai se pôr também vai baixando. Então, você vai ajustando. Isso, pessoal, é algo que a gente começa a trabalhar muito no mercado, inclusive para projetos residenciais. Tá? A fita aqui Ecoflex, né, para a gente também mostrar que a gente pode colocar isso em pequenos vãos. Sempre que for área de passagem, eu recomendo IP65. Se não houver acesso, IP20 é suficiente, tá? Então, aqui, por exemplo, eu sugeriria, por ser banheiro, a IP mais elevado, tá, pessoal? Para exatamente a gente garantir a norma 5410. Se for um lavabo, aí tudo bem. Ou se for um nicho dentro de um outro espaço, aí a gente pode trabalhar o IP20. Né? Aqui, as lâmpadas vintage, e que isso, pessoal, eu acho fantástico, né? É um sistema muito bacana. A gente só tem que tomar alguns cuidados, pessoal.
é que é um sistema que aparentemente parece pouca luz, mas não é. E é uma luz que, mesmo tendo ali o vidro, né, com uma superfície mais âmbar, mesmo assim você pode ter um incômodo visual. Então, por isso que a gente trabalha sempre com as menores potências, principalmente porque isso é mais para criar ambiência, né? Então, a gente pode brincar. Para outros tipos de projeto, a gente precisa cuidar, pessoal. Aqui, novamente, a LED Advanced Smart, né, que a gente pode brincar. E eu acho que até ultrapassei meu tempo, peço desculpas aí, mas vamos lá. Agora, Lari, eu passo, né, para você dar agora continuidade. Peço desculpa por ter atrasado um pouco. Imagina, Sil, uma delícia ouvir você falar. Que aula que tivemos aqui hoje. Muito obrigada novamente pela sua participação. É sempre parabéns. Bom, gente, agora a gente vai responder algumas perguntinhas aqui no chat. Eu vou compartilhar com vocês também o link para a nossa pesquisa de satisfação, que também a gente faz lá o sorteio da luminária. Então, quem acompanha a gente nos webinars aqui já sabe que nós temos esse costume de sempre sortear entre os participantes uma luminária LED Vence. Então, acabei de colocar aqui no chat, vou colocar novamente, ou vocês podem ler esse QR Code que está aqui na tela. Quem tiver acessado pelo computador e tiver com o celular na mão, pode abrir a câmera e ler esse QR Code aqui, que já vai direcionar vocês direto para essa nossa pesquisa de satisfação, que é o mesmo lugar que vocês podem indicar lá que vocês querem participar do sorteio. Bom, não temos muitas dúvidas aqui no chat. Se o temos, então, quer dizer que a sua palestra foi extremamente esclarecedora. Que bom, fico feliz. A gente só tem elogios, então tem muita gente aqui te parabenizando. Temos o Mauri comentando como é bom participar de uma palestra da amiga Silvia. Nós trabalhamos juntos. Pois é, temos o Everaldo também. O Everaldo comentando aqui que as dicas e as observações sobre os posicionamentos da luz foram essenciais e muito boas. Temos o Marquinhos Santos, que também já fez alguns webinars aqui conosco também, falando que ele tem a Smart Plus em casa e que usa. O Jefferson Campos também. Bom, só comentários positivos, mais uma vez. Então, a gente vai dar... feliz. Que bom. Então, eu estou vendo que tem algumas pessoas já respondendo aqui o link para o sorteio. E enquanto isso, enquanto a gente dá esse tempinho para vocês responderem, gente, eu vou convidar, então, o Gunite. Sil, você fica aí, por favor, que a gente já volta. Claro. Eu vou convidar, então, o Hugo para voltar aqui com a gente, para falar daquele spoiler que a gente deu lá no começo, que é a campanha que totalmente voltada aqui para as dicas de home office que a Silvia deu para a gente no começo dessa palestra. Oi, Hugo. Boa noite, pessoal. Cara, que legal, né? A gente trabalhar há algum tempo com iluminação e ainda assim poder aprender uns com os outros. Eu que Silvia, agradeço. obrigado mais uma vez. Prazer. Eu adorei, eu queria fazer algumas perguntas, mas eu acho que eu acabei ficando como apresentador no evento e não conseguia, acho que não conseguia escrever. Mas eu até tenho algumas dúvidas, mas também como já passou o tempo, enfim, outro dia eu pergunto para você. Fico à sua disposição sempre. Mas o que eu posso contar para vocês, bom, eu tenho certeza que se eu gostei, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo gostou também, né? Porque eu já tenho uma certa estrada de experiência e, né, essa questão de maquiagem, todas as questões, né, de quantidade de luz e tudo mais, então, são sempre desafiadoras, principalmente quando a gente está no começo, assim, ou no meio da carreira. E eu já tive no começo e no meio da carreira. Não que eu esteja no fim. Mas, enfim, indo direto ao ponto, aqui para quem ficou, eu tenho um presente a oferecer. A LED Vence me convidou há algum tempo atrás para fazer uma live específica sobre um webinar específico sobre iluminação de home office, porque estava no auge da pandemia e acho que foi talvez 1 mês e meio ou 2 meses atrás. E bom, foi um momento que acho que as pessoas estavam mais buscando adequar a iluminação das suas residências. Ainda tem muita gente buscando, ainda muita gente buscará até o fim do ano, e a gente não tem como afirmar quando que isso vai se encerrar. O que eu posso apostar como profissional da área
é que as pessoas vão buscar nos próximos 3 anos melhorar as suas residências. Tanto a residência inteira, quanto a área de trabalho. Acho que principalmente a área de trabalho, não digo principalmente, mas a área de trabalho muito, porque muita gente passou a trabalhar em casa e percebeu que, número 1, é possível trabalhar em casa. Número 2, é possível desde que você tenha o seu espaço, que a tua família não te atrapalhe, que você consiga manter a concentração, que você possa entrar numa reunião sem alguém bater na porta e falar, ó, almoço está na mesa, aqui não é hotel não, hein? Não é a hora que você quer não. Esse tipo de coisa. E entre várias coisas que você consiga manter o foco, ontem eu estava assistindo um vídeo sobre foco, que você precisa ficar focado no trabalho, mesmo estando em casa, entre outras coisas, é importantíssimo, é essencial você ter uma boa iluminação. Eu sei que parece tendencioso, eu sou suspeito para falar, mas é essencial você ter uma boa iluminação, porque, bom, a Silvia acabou de falar uma aula que uma das coisas que o meu cabelo fica quase em pé quando eu vejo na internet é quando alguém me pede para olhar. Ah, e esse vídeo aqui que eu peguei na internet, de alguém dizendo, olha, põe par 20 sobre a área de trabalho, que é uma lâmpada refletora e que, por ser refletora, ela gera sombras muito marcadas e que para você trabalhar é muito ruim, porque, como a Silvia falou, você fica tendo muita luz, muito contraste entre luz e sombra na área de trabalho. Então, é bem ruim, assim, esse tipo de solução. Então, é muito bom você ter uma boa luz de trabalho para você ter alto desempenho mesmo trabalhando em casa. É possível, sim, se você tiver ajuda. E olha que legal. Eu vou te dar uma ajuda. Vou te dar mesmo. Vou te dar um projeto de iluminação de home office. LEDVance me ofereceu algumas luminárias. Na verdade, me ofereceu 5 luminárias, entre essas que a Silvia mostrou hoje. Algumas dessas que a Silvia me mostrou para vocês hoje. E me ofereceu, e aí, para resumir a história, eu vou oferecer de 1 a 5 projetos de iluminação de home office. Então, ou eu vou usar as 5 num grande projeto, ou, de preferência, que é o que eu prefiro, beneficiar mais pessoas. Então, eu vou tentar fazer 5 projetos de iluminação de home office para 5 diferentes pessoas de diferentes estados do Brasil. Para não beneficiar ninguém. Aliás, para agraciar 5 pessoas, né? E, dessa maneira, presentear, tanto com o que eu posso oferecer aqui do escritório, que é a nossa consultoria de qual é o melhor produto dentre esses que foram disponibilizados para você usar na tua casa, quanto o próprio produto. Não vai ser apenas uma indicação, esse produto aqui é bom, vai lá e compra. Vai ser assim, esse é o melhor produto, na minha opinião profissional, para você melhorar a tua área de trabalho em casa, e pode ficar feliz aí, porque você acabou de ganhar esse produto, tá? Muito legal. E Hugo, conta pra gente como participar. Eu vou deixar a Larissa explicar agora como que é. Ai, meu Deus, era isso que eu ia te perguntar. Como participar? Bom, gente, então vai ser o seguinte, a gente convida todo mundo, pode participar, então basta que você envie uma foto do seu espaço atual hoje de home office em casa, o lugarzinho que você trabalha, posta essa foto no Instagram, marca o perfil do Hugo, que é o NTZ Iluminação, e usa a nossa hashtag Meu Home Office LEDVance. A gente vai passar todas essas informações tanto na página da LEDVance quanto na página do Hugo também. Eu acredito que ele já passou isso lá, já deve estar lá, que eu vi meu celular piscando aqui durante o webinar. Então é isso, gente. Postem a foto do seu atual trabalho, espaço de trabalho em casa, marquem o perfil da NTZ, usem a hashtag para a gente poder encontrar essa foto, que é Meu Home Office LEDVance. E aí, até o final da semana que vem, dia 23 de outubro, o Hugo vai fazer essa curadoria de qual é a foto que ele quer trabalhar, de qual é o espaço de home office aí em todo o Brasil que ele vai escolher, e serão 5 presenteados com o projeto do Hugo, usando todos os conceitos que a Silvia passou aqui para a gente hoje, e com os produtos da LEDVance. Então, fiquem à vontade para participar. É isso, certo, Hugo? Seu recado? É exatamente isso. Deixar claro que não é sorteio. Vocês precisam tirar uma foto e, basicamente, acho que vocês deveriam dizer, né? Por que vocês precisam
de um projeto de iluminação de home office da NTZ, por que vocês precisam de um projeto de iluminação NTZ com luminárias LED Vance, e postar. E posta mais de uma vez, posta no story, posta no feed, e naturalmente, para quem me conhece sabe que eu sou um cara muito sensível, e isso eu vou levar em consideração. Se eu me sensibilizar, eu vou falar, cara, esse daqui merece muito. Se o teu escritório estiver lindo, com uma iluminação péssima, eu vou me sensibilizar. Se ele estiver lindo, com uma iluminação boa, eu não vou me sensibilizar muito. Então, você precisa tentar. Eu tentaria, porque eu adoraria ganhar luminárias LED Vance. Aliás, eu até gostaria de participar, mas eu não posso eu mesmo me julgar, né? Eu também não posso, né? A LED Vance também não pode participar. Então, tudo bem. Então, a gente deixa aí a chance para todo mundo que está assistindo a gente. A gente também vai divulgar essa campanha em todas as nossas mídias sociais. Então, todo mundo pode participar, gente. Tem só mais uma coisa que é bem legal. Talvez o teu escritório já esteja bom. Talvez ele já tenha uma iluminação boa. Talvez você não vá trabalhar em casa nesse momento. Mas eu sugiro que quando você vê uma oportunidade de emprego, você fica sabendo, você conta para um amigo, né? Cara, isso é uma baita oportunidade de um amigo teu, um conhecido teu, ganhar uma luminária da LED Vance com o melhor posicionamento possível sobre a área de trabalho. Muita gente ganha e posiciona mal no espaço, é ou não é, Silvia? E aí, com certeza. Cara, você vai ganhar um presente e ainda uma bula dizendo assim, ó, use assim, sabe? Então, você vai ganhar a melhor coisa que você poderia ganhar. Então, mesmo que não sirva para você, compartilha, numa boa. Não é nem para ganhar like, nem para nada. Quer dizer, isso é legal, mas não é por isso que a gente faz as coisas. É para você, para a pessoa aproveitar essa oportunidade mesmo. Então, a minha sugestão, participa. E, sendo para você ou não, compartilha com alguém que possa interessar. Porque, de repente, mesmo se você não ganhar e teu amigo ganhar, olha que legal, ele vai te agradecer pra caramba, tá? E eu agradeço desde já, primeiro a aula, baita aula que a Silvia deu aqui. Mais uma vez, amiga, obrigada. Verdade. Muito carinho. A parte da maquiagem ali, que teve uma pesquisa no mundo todo, entre 2.700 e 3.000, o pessoal sempre fica muito na dúvida, e se ainda dá tempo de 1 minuto de um comentário meu, eu acho sempre as cores neutras melhores, né? Se você usa muito branco, você vai distorcer, porque a tonalidade do branco, a temperatura de cor, empresta uma tonalidade para o seu rosto em qualquer superfície. Só que é desafiador, né? Porque qual usar? E ainda acho sempre melhor, entre 4.000 e 3.000, talvez usar 3.000, que aí você vai usar maquiagem de menos. É melhor do que você usar 4.000 ou, de repente, 5.400, porque você pode usar demais e quando sair, né, chegar no amarelado e ficar muito. Mas, enfim, muito interessante ouvir isso e vários outros pontos, a parada do ring light para fácil instalação ali dos produtos da Osram, da Osram LED Vance, cara, é que tá no meu coração aqui a Osram para sempre. Imagina no meu. Enfim. Posso só fazer um comentário sobre essa situação que o Hugo colocou? Assim, antes de participar desse congresso, eu também usava muito a temperatura neutra para a iluminação da área de maquiagem, porque eu entendia que, em função da composição espectral, a gente tinha ali, né, uma boa quantidade do vermelho, do laranja, do amarelo e das cores também chamadas de mais frias. Mas, realmente, depois desse trabalho, como eles fizeram, eu mesma, né, participei, quando eu estive lá no congresso, eles tinham lá os espaçozinhos para você chegar lá e fazer o teste, eu achei muito interessante. Então, como isso é algo que vem, né, no dia a dia, todo mundo vem, e tem muita blogueira, as blogueiras de maquiagem vêm fazendo isso, usando uma lâmpada de 2.700, 2.700, e aí isso fica um certo carnaval, né? Mas até aí é isso, elas têm já essa percepção. Então, aqui eu quis. Eu já encaminhei, tá, Larissa, para você. Eu não tinha visto aqui no chat que todos queriam, eu acabei só vendo da Viviane, eu acabei encaminhando para a própria Viviane, tá? Que aí ela tinha ali o e-mail, mas tá à sua disposição, tá bom? Perfeito. Obrigada, pessoal. Bom, vamos para o sorteio, então? Então, mais uma vez, Hugo, muito obrigada pela sua participação. Sil, muito obrigado por essa aula.
Nos vemos novamente semana que vem, então, dia 21. Estamos aqui de novo, gente. O conteúdo não acabou, porque é riquíssimo, enorme. Então, dia 21, novamente aqui, quarta-feira, às 18 horas. Estaremos aqui de novo com a Silvia e com a participação especial da Nick Gomes, que também está aqui prestigiando a gente hoje. A Nick também vai falar um pouquinho, após a apresentação da Sil, ela vai falar um pouco sobre as tendências, mostrar um pouco dos projetos dela, ilustrando todos os conceitos que a Sil vai passar no comecinho. Então, está imperdível para a gente encerrar com chave de ouro o nosso webinar. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Estou pausando a pesquisa aqui, tá, pessoal? Então, o questionário não vai mais aceitar respostas. Opa! Vou compartilhar a minha tela. Só um minutinho. Pronto, acredito que vocês já estejam vendo. A gente está usando um sorteador online aqui, então aqui estão todos os nomes de vocês que preencheram lá, que vocês querem participar do sorteio. Vai ser um único nome sorteado. Clicando aqui, a gente tem o nosso resultado, que é o Marcos de Oliveira Santos. Marquinhos, que legal que você ganhou! Muito bem, parabéns! Se você quiser abrir aqui o microfone, se você pode levantar a mãozinha aqui, ou se você quiser mandar alguma coisa no chat, parabéns, você foi premiado. Então, a gente vai entrar em contato com você pelo e-mail que você preencheu lá no nosso link da pesquisa e vai pedir o seu endereço para a gente encaminhar a luminária para vocês, tá certo? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Nos vemos na semana que vem. Silvia, de novo, mais uma vez, obrigada. Muito. Eu fico sempre com muita vontade de falar mais e mais, mas também, assim, meu nome e meu contato, né, está disponibilizado, então, quem precisar, eu estou à disposição. Agora e sempre, tá bom? Gente, boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada, Lari. Obrigada, tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.